Olá, olá! Hoje é dia de falar sobre as leituras de março. Em março eu Li 5 livros. Uou! Todos em edição. Tudo bem. Em março eu li 5 livros, todos em edição física, e foi um mês de leituras muito boas, mas nenhuma me arrebatou por completo. Vamos lá falar sobre elas. Comecei por ler Sorrow and Bliss, de Meg Mason. Este livro está traduzido para português como Alegrias e Tristezas, de Martha Friel, e está editado pela HarperCollins Portugal. Este livro é narrado pela personagem principal, a Martha, e conta-nos a sua história dessa forma, através dos pensamentos dela. Os pensamentos dela nos primeiros capítulos são um pouco desafiantes de entender a linha cronológica e as linhas de ação que ela nos está a dar e que ela nos está a passar. Portanto, está a falar de um evento presente como de um evento passado, então temos de estar a tentar fazer essas ligações e perceber que ligações são essas e como é que estão os eventos interconectados e o que é que isso vai trazer para a narrativa. É uma mulher de 40 anos que se debate com questões de saúde mental e ao início parece que estamos a sentir a frustração, a raiva, a indignação dela para com o mundo, para com as pessoas à volta dela, para com as suas relações. Ao início eu diria que, apesar de ser fácil de entrar no livro, porque a escrita assim o permite, ao início eu fiquei um pouco, estou a gostar, não estou a gostar, o que é isto, o que é que não será? O que acho também é bom porque me deixa curiosa para saber mais. Comecei a entrar mais na história e fiquei completamente agarrada ao livro, porque ainda por cima a narradora tem assim um tom muito que eu acho engraçado e um pouco sarcástico às vezes, mas que faz mesmo rir na forma como ela própria está a refletir sobre os seus momentos, sobre a sua saúde mental. Eu tinha ouvido assim reviews deste livro que me faziam acreditar que ia ser um mega favorito, ou pelo menos que ia ser mais do que aquilo que foi, porque diziam que tinha mesmo um impacto muito grande pela forma como falava das questões de saúde mental e pelo tom da personagem, por esta mulher complicada, mas não me impactou como eu estava à espera que o fizesse. No entanto, diria que este retrato de saúde mental está muito bem feito, especialmente por retratar o perigo de um mau diagnóstico, de um diagnóstico errado e a forma como isso vai afetar a pessoa que ouve aquele diagnóstico, a forma como depois há preconceitos associados a cada um desses diagnósticos. Também tem a parte de quando um diagnóstico é finalmente bem feito, a forma, o alívio que isso dá à pessoa e a forma como essa pessoa finalmente sente: eu posso entender-me e eu posso entender aquilo que aconteceu, que tem vindo a acontecer ao longo da minha vida, e posso entender muitas das situações pelas quais passei e que fiz outras pessoas na minha vida passar. Acho que isso está muito, muito bem feito aqui e é mesmo o highlight que eu faço do livro. Portanto, claro que recomendo. Lá está, acho que a minha leitura foi mais afetada por estas expectativas tão grandes que eu tinha, por pessoas em quem confio nas reviews, terem uma opinião tão elevada deste livro que depois não correspondeu à minha. De seguida, li este livro espetacular, foi o meu favorito do mês, sem dúvida. Acho que até agora, sem ser a balada para Sophie, mas que esse livro tem quase numa categoria alternativa, acho que este foi o meu favorito do ano até agora. Mesmo assim não me chegou assim às minhas 5 estrelas, à emoção toda que eu queria do livro, mas não tenho vou ter algumas palavras sobre ele, mas na verdade não tenho muitas, porque foi mesmo uma experiência de leitura fantástica. Este livro está traduzido pela Editorial Presença como A Ilha das Árvores Desaparecidas. Esta é uma história de ficção literária que oscila entre o presente, os anos 2010, por volta disso, e os anos 70, e tendo como foco principal o ano de 74, numa altura em que os conflitos no Chipre greco-turcos escalaram imenso e, portanto, qual é o impacto que isso tem nas pessoas que são do Chipre, não é? E que lá vivem, nomeadamente uma pessoa grega e uma pessoa turca.
que estão apaixonados e que tentam desenvolver uma relação e ter uma vida, mesmo que adolescentes, conjunta. Qual é que é este impacto desta guerra civil, que é também uma guerra cultural, uma guerra religiosa, de certa forma, uma guerra de ideais, nas relações entre as pessoas? Qual é que é o impacto que fica na terra? Qual é o impacto que fica na cultura do país? Como é que o país recupera? Como é que as cidades recuperam? Como é que as pessoas recuperam? Qual é a memória intergeracional que fica? É bom? É mau? São as histórias de superação? São as lutas? Há entendimento no final ou não? Há trauma? Há tragédia? É só isso que fica ou fica algo mais? E o livro é sobre amor, muito a isto tudo que estava a dizer, amor à nossa terra-mãe, a sair e querer voltar, sair e nunca deixar de ter aquele lugar no coração. É muito amor à natureza e já vos explico porquê, que acho que isso é uma das partes mais especiais do livro. E amor entre pessoas, amor entre almas gêmeas, amor familiar e amor ao povo, amor a uma identidade que nos faz querer lutar contra as injustiças e contra os impactos negativos que todas as guerras têm, sejam os presentes ou aqueles que vão ficando ao longo dos anos, quando o tempo vai passando e quando os conflitos já não estão no auge. É um livro com uma escrita belíssima. Eu tenho este livro completamente marcado porque poucas eram as páginas onde eu não tinha vontade de sublinhar e de guardar e de ficar a pensar sobre a frase lindíssima que tinha acabado de ler. E lá está, é uma escrita muito lírica por causa disso, que evoca muito sentimento, evoca a memória e um bocado os 5 sentidos, principalmente quando temos as sensações da natureza a entrar. Porquê é que temos tanta parte da natureza e esta ideia das sensações? Porque alguns dos capítulos não são narrados, a narração é um bocadinho na terceira pessoa, diria, mas focada nas 3 personagens principais, o pai, a mãe e a filha, podemos dizer assim. E depois temos uns capítulos extra, pelo meio de todos estes, que são narrados por uma árvore que acompanha esta família na sua jornada dos anos 70 até ao presente e cria um ambiente e um tom, uma atmosfera tão bonita para o livro, que traz uma perspectiva diferente, traz reflexões sobre os seres humanos no geral, sobre a humanidade, sobre a forma como a humanidade trata e desvaloriza tanto a natureza. Um tema que eu considero que está muito bem retratado aqui é a questão da imigração e do sentimento que isso traz para quem imigra e também para as gerações seguintes, que se calhar não se sentem completamente ligadas ao sítio onde estão, mas também se sentem ligadas àquela história que sabem que existe na família, mas que nunca a vivenciaram. E há passagens lindíssimas que trazem imenso espaço de reflexão ao longo do livro, muito sobre esse tema. Pegando nisso, eu digo-vos, só pela dedicatória deste livro, fiquei logo uau. A dedicatória é: To immigrants and exiles everywhere, the uprooted, the rerouted, the rootless, and to the trees we left behind, rooted in our memories. Aqui highlight de outras coisas que são lindíssimas, não vos quero dar spoiler do livro e do quão bonito é, porque quero muito que este é do mês, é aquele que eu digo mais, peguem neste livro, leiam este livro. E portanto não vos quero dar spoiler, não vos quero estragar a beleza desta leitura, mas tenho de vos ler esta passagem na primeira página, que acaba por ser um bocado um set the tone para todo o livro, tanto pela escrita bonita como por aquilo que está a dizer. A map is a two-dimensional representation with arbitrary symbols and incised lines that decide who is to be our enemy and who is to be our friend, who deserves our love and who deserves our hatred, and who our sheer indifference. Cartography is another name for stories told by winners. For stories told by those who have lost, there isn't one. Lindo! Lindo! E o espaço, e o que isto me fez pensar. A forma como isto é um retrato de guerra, de tudo. Enfim. Incrível, livro incrível. Leiam, 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 leiam. De seguida, li As Coisas que Faltam, de Rita da Nova, editado pela Manuscrito Editora. Quis pegar nesta novidade assim que me foi possível, porque já acompanho o trabalho da Rita há algum tempo
e gosto tanto da forma como ela escreve sobre livros e por norma até me revejo nas opiniões dela e no gosto literário dela, portanto pensei, acho que este livro é capaz de ser para mim. Li a sinopse, não é? E o género do livro e pensei, aposto que assim será, e foi uma ótima leitura. A história, acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, porque o livro tem estado, e bem, agora a ser bastante falado, e é a história da Ana Luís, que pede para conhecer o pai que nunca conheceu, e a resposta que lhe é dada, como tantas outras perguntas que faz à mãe, é não. Mas este é um não que ela tem alguma dificuldade em aceitar e que fica a pensar ao longo da vida sobre isso. E a verdade é que a história é muito sobre a forma como a Ana Luís sente a sua vida toda, que lhe faltam algumas coisas, que lhe faltam capacidades relacionais, que lhe faltam coisas na vida, que lhe falta algo mais, e ela associa todas essas faltas ao pai, porque aquilo que realmente lhe falta, a seu ver, é o pai. E acaba por focar toda a sua jornada de vida nessa pesquisa, nessa busca pelo pai e por uma identidade relacionada com ele. Ela acredita piamente que será isso que vai resolver muito do que ela considera inadequado em si mesma. Muitas das faltas emocionais da vida dela. Um fator muito bom do livro é a escrita em si. Flui super bem, uma escrita crua e honesta. Eu li o livro num ápice por causa disso, mas que não deixa de ter aquele cariz especial de autores portugueses, que eu acho sempre que existe. Não sei se é a alma portuguesa da escrita ou se é simplesmente o facto de ser a nossa própria língua e de um autor português conseguir tornar algo mais bonito do que numa tradução, não é? É sempre diferente manusearmos a língua original e lermos nessa língua original. E achei muito reminiscente de autoras contemporâneas internacionais. Não vos consigo indicar quem em específico, mas vi muito isso, o que é normal tendo em conta aquilo que a Rita lê, ficção e ficção literária e contemporânea, de muitas vozes do mundo e pronto, e em inglês, tendo em conta que são livros que por norma nem cá chegam. Sobre a história em si, há vários temas que aqui foram retratados de forma, eu até diria rápida, não é? Porque o livro tem 250 páginas à volta disso, mas foram bem retratados. Muita reflexão sobre a vida, sobre relações familiares, sobre a forma como vemos os nossos pais, versões idealizadas ou versões demonizadas, e como muitas vezes não tentamos perceber o que está por trás, qual é a história deles, quase como se não houvesse uma vida prévia à nossa existência. E como depois, se calhar, desvalorizamos um bocadinho aquilo que fazem por nós ou as relações que temos. Achei isso muito, muito bem exposto aqui, exposto para depois nos dar espaço de reflexão e também, e aí focando nas dinâmicas de mãe e filha, que podem ser sempre muito conturbadas e que aqui não diria super conturbadas, mas há uma relação muito peculiar. E depois a solidão, a desvalorização do próprio, portanto, um bocadinho a falta de amor próprio, mas mesmo de dar valor àquilo que somos, e depois sermos também impactados nisso pelas relações que estabelecemos, que formamos e pela forma como nos comparamos a outras pessoas, falta de amor no geral nos nossos ambientes. Depois também retrata a complexidade, esta parte é um bocadinho coming of age, diria, de crescer, perceber a nossa identidade, ter de, pelo meio, lidar com solidão, com uma sensação quase de apatia no meio de relações e viver mesmo com relações que são tóxicas para nós, porque acho que traz muito aquela ideia de nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. E se acharmos que não merecemos muito, aceitamos um amor que não é amor, na verdade. Recomendo bastante esta leitura. Se gostam deste género de ficção contemporânea, com uma escrita bonita, com nuances, com histórias que fazem falta em Portugal, por vozes portuguesas. Leiam. Depois li o Chain of Thorns, de Cassandra Clare, da minha adorada trilogia The Last Hours, Universo de Shadowhunters.
Sei que o primeiro volume, o Chain of Gold, já está traduzido pela Planeta como A Corrente de Ouro, e acho que o segundo está para chegar como A Corrente de Ferro, talvez, porque é o Chain of Iron. Não tenho a certeza, mas acho que já vi aí pelo Bookstagram a ser anunciado. Este livro foi uma viagem grande e longa, uma viagem que começou com muito desenvolvimento de personagem, muito bem feita. Esta é a trilogia da Cassandra Clare mais focada nas personagens e eu gosto muito disso, porque isso levou-me a gostar tanto de todos eles, mais do que nos outros, porque nos outros temos muito foco em 2, 3 personagens principais e depois as outras já aparecem um bocadinho como background. Nesta não. Os intervenientes principais todos têm direito a uma construção de personagem muito boa e as histórias individuais que fazem sentido, tirando uma que eu achei que não fazia sentido, mas isso é um problema meu específico e só aqui com este livro e não com toda a trilogia. Mas pronto, são personagens bem construídas com histórias, ou seja, temos um elenco grande em que todas as personagens do elenco têm direito a uma identidade forte, o que nem sempre acontece em livros com muitas personagens e principalmente, e diria mesmo em livros de fantasia. Claro que há algumas que têm um pouco mais de relevo do que outras, mas todas adquirem o seu papel principal em determinados momentos. No geral, eu também já falei disto no vlog que já publiquei recentemente, quando estava a terminar esta leitura. Houve algumas coisas pelo desenvolver do livro que não estavam a fazer muito sentido para mim, e não fizeram, no geral. Mesmo os momentos mais emocionantes deixaram um pouco a desejar. Houve finais de personagens com os quais não concordei muito, que achei que alguns impactos foram um bocadinho overlooked, mas não deixou de ser um livro que quer agarrar e dar abracinhos porque é Cassandra Clare e são estas personagens, e todo este universo recomendo imenso, e esta trilogia também eu adorei, tanto o primeiro como o segundo. Foi tipo aquelas 5 estrelas, quando damos 5 estrelas a um livro sem pensar, que foi mesmo merecido. Este já não esteve, para mim, não esteve no mesmo patamar que os outros. Isso é um pouco de desilusão, porque estava à espera que fosse melhor, que fosse uma conclusão mais épica, mais brilhante. E não foi, não houve muita inovação da parte dela, portanto acabou por ser um pouco repetitivo com outras conclusões de outras trilogias. E então isso fez-me ficar um bocadinho ficou aquém das minhas expectativas, mesmo porque até agora estava a ser a melhor trilogia para mim. Agora fiquei um pouco confusa, já não posso dizer que se calhar já não posso dizer que esta é a minha favorita, bem qual é que é, porque aqueles 2 primeiros livros, enfim, não interessa. Se gostam de fantasia, eu obviamente recomendo o universo de Shadowhunters, apesar de saber que os primeiros livros são um bocadinho mais juvenis e hei de fazer uma releitura deles. Boa ideia para um vlog, releitura disso por acaso, quem sabe, talvez. E sei que são um pouco mais juvenis e então o tom pode não ser muito cativante para algumas pessoas, e mesmo a escrita da autora evoluiu imenso desde a primeira trilogia até estes livros e à que saiu anteriormente. E enfim, acaba por ser são diferentes versões da mesma pessoa e que se nota uma evolução mesmo muito grande. Mas se por exemplo já leram os Mortal Instruments ou os Infernal Devices há alguns anos, depois estou farta de Shadowhunters, não vou continuar neste mundo, esta trilogia vale a pena. Vale a pena voltarem a este mundo por esta trilogia, porque acreditem que há aqui uma evolução muito grande. E enfim, e é isto. Eu sou apaixonada por estes livros e se calhar não são assim tão bons para outras pessoas, objetivamente, literariamente, se calhar também não são os melhores, eu posso dizer isso, mas para mim valem um mundo inteiro. O último livro que li em março, terminado no dia 31, foi o The Year of Magical Thinking, da Joan Didion. Este livro também vos falei em pormenor no vlog, sobre o que estava a ser a minha experiência inicial, porque acho que no vlog fiquei só até a meio do livro. Este livro está editado em Portugal pela Cultura Editora como O Ano do Pensamento Mágico. É a memoir de Joan Didion ao longo do ano que mudou a vida dela depois do marido morrer e da sua filha estar em coma no hospital. A partir desta sinopse, está tudo dito. Será uma história sobre luto,
sobre perseverança em momentos de dor e sobre o sentimento de impotência de uma mãe quando vê um filho a sofrer. A escrita é espetacular, porque isto é um tema super pesado, as descrições acabam por ser pesadas porque ela está mesmo a relatar aquilo que aconteceu na vida dela e, lá está, e na vida do marido e da filha. E a escrita é muito assertiva, crua, sem grandes floreados, mas ao mesmo tempo bonita e super emocionante, muito honesta e muito, muito envolvente. Eu li este livro mesmo super rápido e não estava nada à espera que assim fosse. Além de ser este relato, daquilo que vos disse, principalmente do luto e do amor, que são dois temas que tanto se interconectam se pensarmos bem, leva-nos a imaginar na nossa vida o que seria perder alguém que amamos muito, talvez as pessoas que mais amamos, as pessoas que nós demos são a nossa pessoa, e qual é que seria esse impacto? Qual é que seria o impacto que teria em nós? Conseguimos imaginar algo que eu reparei, porque eu estava a falar sobre este livro com a minha pessoa e porque lá está, faz pensar muito sobre isso, não é? Ela foi casada com a mesma pessoa durante 40 e tal anos, se não me engano, ou 30 e tal, depois faz-nos pensar com os exemplos que ela dá nas nossas próprias relações, naturalmente está a falar sobre o livro. E depois, mas espera aí, que idade é que tem a autora? Que idade é que tem a filha? E depois, a filha já é casada, a filha tem 30 e tal, quase 40 neste livro. Então que idade é que tem a Joan Didion? E apercebi-me que ela já tinha 70 anos, que o marido morreu aos 70 anos. Não deixa de ser chocante, mas acima de tudo é a forma como está escrito, que não nos parece que a filha é assim tão velha. Claro, 40 anos não é velho, mas parece que estamos a falar de uma criança, de uma adolescente. Não é esse o caso, de todo. E que a Joan Didion é muito mais nova e o marido também, que o marido é muito mais novo, não é? Daí a ideia do choque, que é sempre um choque, naturalmente, uma morte que acontece assim do nada, obviamente será sempre um choque, mas dá-nos um bocadinho a ideia que ele seria mais novo. E depois, ao longo da narrativa também, do tom de narrativa da autora. O que é que isto me fez pensar? Fez-me refletir muito sobre a forma como nós associamos idade a um discurso diferente, a um discurso talvez mais sério, mais pesado, que existe aqui. É um discurso pesado, porque é uma história de luto, mas a fluidez e a forma como os sentimentos da autora são expostos, portanto, como ela expressa aquilo que sente, parece que é uma pessoa bem mais nova, porque vemos também o caráter jovial dela, a energia que ela ainda tem, com o trabalho, com as viagens, com as relações que estabelece com o marido, com a filha, com os grupos de amizade, com os grupos de trabalho que tem, a forma como fala sobre os momentos antes da morte, portanto, a vida dela antes da morte do marido, não há 40 anos, não há 30, mas nos anos recentes. E depois a forma como ela está a tentar voltar à sua vida normal, tentar retornar à sua rotina, e isso não nos faz de maneira nenhuma achar que esta pessoa tem 70 anos, de todo. E então o que é que isto me fez refletir? Esta ideia que nós associamos que uma pessoa com 70 anos já é velha, já vive de uma forma diferente, já se retrai nas suas vivências do mundo e já não vive uma vida que nós se calhar chamaríamos completa. Não, isso é completamente errado. Desde que as pessoas tenham saúde, que tenham energia, devíamos era incentivar uma sociedade que puxa por essas pessoas dessa forma e não que as coloca quase de lado. Então, isto foi uma reflexão que eu não estava de todo à espera de encontrar no livro. O livro não nos dá isso propriamente, eu é que comecei a pensar sobre o assunto, porque ela até nos dá datas da vida dela, referências à guerra, a guerras que aconteceram no século XX e que ela experienciou como jornalista, ou como alguém já que não era uma criança bebê. Então, espera aí, eu estava a ler essas datas todas, mas não estava a relacionar, parece que não estava a entrar isso como uma ideia cronológica assim tão antiga. Continuava a achar que isto era recente, super recente. E o livro foi escrito em 2004, ou lançado em 2005, portanto, vejamos, ela tinha 70 anos na altura, morreu em 2021 com 87, porque eu fui um bocadinho procurar um pouco dessa informação. Há aqui duas passagens, quer dizer, há imensas do livro inteiro, não é? Que eu gostaria que eu vos mostraria, mas também não vou mostrar tudo,
para vocês também poderem usufruir desta leitura se algum dia pegarem no livro, porque acredito que possa ser uma leitura difícil. Tem avisos de conteúdo, não é? Para luto, morte, doença grave. Portanto, vão com essa noção se forem pegar no livro. Há aqui uma frase que ela refere, associada a uma reflexão dela sobre pessoas em luto e o sentimento de self-pity, que não é dela, mas às vezes surge associada a ela por estar aqui neste livro referenciado, que é "A single person is missing for you and the whole world is empty". Isto é aquilo com que ela luta, e eu acho que essa sensação deve ser arrebatadora. E a outra passagem que lá está escrita por ela estar a contar como são os dias dela quase um ano depois da morte dele, e fez-me muito pensar, e senti mesmo o que ela aqui disse, e criou uma sensação quase de aflitiva, uma sensação aflitiva de ponderar isto na minha vida. E não há comparação possível a um casamento de 30 anos. I could not count the times during the average day when something would come up that I needed to tell him. This impulse did not end with his death. What ended was the possibility of response. Que dor! Pensarmos que estamos no nosso dia-a-dia e aquela pessoa com quem partilhamos absolutamente tudo, com quem somos capazes de estar na rua e ligar ou mandar uma mensagem só para dizer isto aconteceu ou lembrei-me disto, de repente esta pessoa já não está lá. Já ninguém nos pode responder. Claro que isto também pode acontecer com uma relação que acaba, por exemplo, mas uma relação que acaba, eventualmente esse desejo dessa partilha com o tempo vai desvanecendo, porque por alguma razão a relação acabou. Com alguém que nos morreu, essa sensação, acredito que um dia possa não estar tão forte, mas é capaz de continuar a surgir o resto da vida, não é? Livro espetacular, memoir incrível. Segundo livro da Joan Didion Cley este ano, que só me fez gostar ainda mais dela. E estas foram as minhas leituras de março. 5 livros muito sólidos, com boas escritas que eu gostei muito de conhecer, aquelas que ainda não me eram familiares, claro. E se já leram algum destes livros, digam-me o que acharam. O que eu mais gosto aqui é, para além da oportunidade de poder partilhar estes meus pensamentos todos e ter este veículo para o fazer, é ouvir o vosso lado e criarmos discussões sobre os livros e sobre os temas tão relevantes que estes livros nos trazem. Portanto, partilhem comigo as vossas opiniões, deixem nos comentários, podem sempre falar comigo no Bookstagram, como sabem. E se por acaso deste vídeo levarem alguma recomendação e acabarem por ler algum destes livros, depois digam-me o que acharam, partilhem comigo a vossa opinião para ver se concordamos ou não. E acima de tudo para saber se os livros vos trouxeram algo mais para vocês, se vos enriqueceram de alguma forma, que eu acho que estas leituras têm muito potencial para isso. E já sabem, se gostaram deste conteúdo, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal e até à próxima!